Você já entregou um imóvel achando que estava tudo certo e recebeu uma cobrança que não esperava? Ou então, entrou em um aluguel novo e meses depois veio a surpresa? É que a vistoria de imóveis é um daqueles assuntos que quase todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente realmente entende e é aí que mora a polêmica. Por isso, hoje vamos conversar com um vistoriador de imóveis para tirar as principais dúvidas. Seja muito bem-vindo, Mike, ao programa. Muito obrigado, Cátia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando. Bem, você é sempre chamado em momentos que muitas vezes causa dor de cabeça aí aos proprietários de imóveis. Por isso, o pessoal que está conosco e já passou por uma situação como essa, pode mandar a sua pergunta para a gente no 988846107, se já se incomodou. Enquanto isso, o Mike já antecipa para a gente, pela experiência dele, o que é que costuma causar essa encrenca, Mike? Então, normalmente a vistoria ela começa quando você vai entrar no imóvel, né? Então, ali já é a base de tudo. É uma vistoria de entrada bem feita, né, onde você vai poder ler aquele relatório, né, e poder verificar se as informações são corretas. Você viu que eu fiz uma pergunta hoje se as pessoas costumam assinar contrato sem ler. E você já observou em algum momento que muita gente só assina na ânsia de entrar logo? Normalmente, sim. As pessoas estão ansiosas para se mudar, muitas vezes saindo de um imóvel com um tempo, né, para poder entrar no outro. Então, às vezes, acabam recebendo a vistoria, entrando no imóvel e não lendo, né, o relatório, porque, não sei se o pessoal sabe, mas normalmente você entra no imóvel, você tem 7 dias para fazer a contestação daquela vistoria. Ainda que eu tenha assinado? Ainda que você tenha assinado. Assinei, entrei no imóvel e vi que tinha alguma coisa que não bateu, eu posso, então, requerer que seja feita novamente? Exatamente. Você vai poder, hoje como a tecnologia está bem avançada e a gente utiliza um sistema bom para isso, né? No final do laudo que você vai receber, você vai ter um QR Code, onde você vai poder apontar o seu celular, fazer a leitura e contestar a vistoria por ali. Em cada ambiente, por exemplo, quarto, um ar-condicionado não está gelando. Você pode ir lá, clicar em cima do item ar-condicionado e mencionar que não está gelando. Eu vou receber isso, né, a nossa empresa de vistorias e também a imobiliária. Bem, Mike, já aproveitando esse gancho, há uma ideia, um senso comum de que o inquilino sempre perde da vistoria. Isso é fato? Não. Normalmente, a empresa de vistoria ou até mesmo a imobiliária que tem os seus historiadores próprios, elas são imparcial. A gente vai, numa vistoria, vai pelo que está escrito ali, né? Então, assim, se a vistoria de entrada foi bem feita e está tudo certo, na saída você vai ter que devolver o imóvel do jeito que você recebeu. Bem, então vamos aos principais pontos. O Mike me ajudou a elencar. A gente preparou uma arte para você que vai alugar um imóvel, já alugou, ficar de olho nesses itens. Pintura, qual que é o problema mais comum? Acho que pintura é o campeão, né? Sim, a pintura ela normalmente costuma dar bastante problema porque além do desgaste do tempo, né, tem os desgastes de uso, né? Você vai morar no imóvel, você vai usá-lo, né? Tem pessoas que ficam 10 anos no imóvel, então tem os desgastes. O que a gente sempre aconselha, quando você for sair do imóvel, esperar a vistoria acontecer, para que a gente possa passar o relatório certinho e você possa fazer o reparo conforme o vistoriador te passou. Porque muitas vezes o que acontece? Você tem um imóvel branco gelo, a pintura, você vai lá e pinta ele de branco. Eu vou ler, o vistoriador vai ler, a vistoria vai dar diferença. Ou o imóvel estava com acrílica fosca e você vai lá e pinta de semibrilho. Então, às vezes, ficou boa a pintura, está tudo certo, mas o tom foi diferente. Agora, se o vistoriador passou, você disse, eu quero pintar de branco em vez de branco gelo, e aí houver uma concordância, aí pode? Aí sim, se tiver uma concordância entre a imobiliária, né, e o proprietário e o inquilino, sim. Tá vendo, gente? Às vezes a gente quer se antecipar e aí que mora o problema. Já chegou uma participação, Mike? Vamos dar uma olhadinha na pergunta? Certo. Olha, eu deixei um apartamento que tinha sérios problemas estruturais de umidade. Saí numa quarta-feira e a vistoria só foi feita na segunda-feira da semana seguinte. Tirei várias fotos do apartamento e a imobiliária me retornou o contato de vistoria com um boleto já de 780 de mão de obra, informando que o piso estava rachado e que foi uma ação minha. Mesmo tendo fotos comprovando o contrário, tive que pagar o boleto. A Márcia do Costa e Silva.
Olha, contou a história completa. Obrigada, Márcia, pela sua participação. E aí eu te pergunto, Mike, a vistoria tem que ser feita no dia de saída e junto com o inquilino ou pode ser feita depois, em outro dia, sozinho, como aconteceu ali? Hoje, ela não é um critério, né? Você pode ser feita, sim, sozinho, né? Nós, hoje, nossa empresa está implantando junto com as imobiliárias para fazer junto com o locatário. Por quê? Porque ele vai ter observações que ele pode passar e a gente pode complementar nessa vistoria e entregar o laudo para a imobiliária, analisar e o proprietário com as observações dele. Porque muitas vezes eles têm e-mail que foi registrado na imobiliária, fotos que comprovam a data, né? Então, assim, a nossa empresa hoje, ela realiza dessa forma, né? Por exemplo, umidade, cupim, são coisas muito comuns aqui em Joinville. Como que a gente lida com isso? Porque quando você entra no imóvel, está pintadinho, bonitinho, e se você não tem um olhar mais apurado de quem já passou por isso, você não vai observar um foco de mofo ou um foco de cupim ali. Como que a pessoa pode se proteger? Então, essa questão de cupim, mofo, umidade, que em Joinville é um caso bem sério, normalmente é considerado por causas naturais, danos naturais, né? Só que tudo isso vai das observações que o locatário ele vai fazendo durante a locação. Por isso que a gente sempre aconselha, todo e qualquer dano que tiver no imóvel, seja de causa natural, sempre comunicar à imobiliária para que tenha esse registro. Deixar registrado. Deixar registrado, para que na saída você tenha todas essas observações registradas e evite uma cobrança indevida. Perfeito. Chegou mais uma participação, vamos dar uma olhadinha? Olha, ainda sobre a pintura, segundo a lei imobiliária, o locador não é obrigado a pintar assim que deixa o imóvel. Isso é válido? A Sil pergunta. O locador, ele é o proprietário do imóvel, né? Esse sim, ele vai te entregar o imóvel do jeito que ele achar. Por exemplo, se ele te entregar um imóvel com pintura usada, né, você também não tem a obrigação de entregar um imóvel com a pintura nova, desde que esteja próximo do que foi te entregue. Porque muitas vezes o proprietário te entrega uma pintura usada, porém em perfeito estado. E você sai do imóvel e faz furo, coloca pregos, né, ou deixa um desgaste muito grande. Aí entra um ponto. Esse quarto, digamos, não era muito ocupado, né? Daí tem um preguinho ali, a pessoa vai, ela mesma tenta corrigir. E aí vem o vistoriador e diz, isso aqui não vale, aí tem que pintar a parede inteira? Normalmente sim, porque vai ficar aquela marca, aquele reparo feito ali de uma forma não condizente com a vistoria de entrada, né? Então, por isso que eu volto a dizer, o interessante é sempre fazer os reparos no imóvel após a vistoria. Bem, aproveitando a primeira pergunta da Márcia, se o inquilino discordar da vistoria, ele tem força nisso ou tem que ir procurar um advogado? Como que funciona nesse processo? Então, normalmente vai da relação com cada imobiliária, mas sim, ele pode discordar desde que ele consiga provar que aquela reclamação, aquela discordância dele seja verídica. Perfeito. Bem, eu vou pedir a arte de novo com os principais pontos, que a gente só falou da pintura, que é algo muito comum, mas aí tem a parte elétrica. Por exemplo, o que na parte elétrica passa despercebido e o pessoal não depois se incomoda? Parte elétrica normalmente é um problema, porque a gente pega os imóveis, às vezes, para fazer a vistoria de entrada sem energia. Então, a gente não consegue fazer os testes necessários, né, para apontar se realmente todos os eletrodomésticos, tomadas, estejam funcionando. Por isso que a gente sempre recomenda, você pega a vistoria, você confere essa vistoria com a luz ligada já, porque você vai ter 7 dias para contestar. Se o chuveiro está esquentando, se a torneira elétrica está funcionando. Se um ar-condicionado está funcionando, se um forno elétrico também está ok, esquentando da forma correta, para que você tenha esse registro e até mesmo possa pedir uma manutenção nesse eletrodoméstico. Olha, gente, isso é um alerta super importante. Na parte hidráulica? A parte hidráulica seria a parte de funcionamento de água. Isso envolve encanamento, chuveiro, torneiras, sifão, né? Então, tudo isso a gente também realiza. Normalmente, esse sim está ligado, então a gente consegue fazer todos os testes, que envolve válvula sanitária, vazamento de sifão de banheiro, tudo isso a gente verifica. E também é importante, se tiver qualquer vazamento, mencionar, porque às vezes o que acontece, um pequeno vazamento de água próximo a uma sala que tem um piso laminado, estufa, ou então um móvel do banheiro, da cozinha. Ou no vizinho de baixo, que muita gente se incomoda com o banheiro. Tem mais 2 pontos ali na arte. Móveis. Móveis.
Isso é um assunto interessante de se falar, porque normalmente é um item bem caro dentro do imóvel, né? Por exemplo, uma cozinha planejada. Você tem que observar os pontos que a gente sempre orienta, dobradiças, os puxadores, né, principalmente, se estão bem firmes, as corrediças de roldana para ver se estão enferrujadas, se estão funcionando corretamente, alinhamento de portas, lascas e estufados. Isso tudo a gente pede para que o locatário receba e confira isso. Para que quando ele for sair do imóvel, se não tiver mencionado na vistoria de entrada um ponto estufado ou uma lasca, que ele consiga fazer essa contestação para que ele possa apresentar para a imobiliária que sim, que já estava aquele dano ali. Eu achei muito importante essas informações, esses alertas, principalmente a questão da contestação e do registro, né? A coisa aconteceu, não esquece. Tratar como se fosse algo seu, né? Se alguém está usando algo emprestado e estraga, trata com desleixo, é claro que você vai depois, né, reclamar, querer algo do mesmo valor. Exatamente. Mike, é um assunto que a gente não consegue esgotar em uma única entrevista, mas eu super agradeço a tua presença aqui hoje. Muito obrigado.